Então vamos lá, dando início aí na minha segunda turma, né, de mentoria de 2025. Desde já quero agradecer a confiança de todos ali que acreditam no meu trabalho, que vem me acompanhando. Desejar boas-vindas para todo mundo, né? Aquilo que eu sempre falo ali para quem me conhece, que pode contar comigo para o que precisar em relação ao mercado. Não hesitem em mandar mensagem, pode ser o horário que for, quando eu visualizar, eu vou responder, independente de qualquer coisa. A mentoria, ela é online, em grupo, porém o suporte é individualizado. Então, assim, podem encher o saco à vontade. Como eu sempre falo, o tempo de vocês é investimento. Então, se vocês investiram no meu trabalho, colham o máximo de conhecimento possível. Óbvio, eu vou entregar 1000% da minha parte para vocês. Quem já conhece meu trabalho, quem é aluno que está dentro da comunidade, que sabe a forma que eu trabalho, que é alunos de outras mentorias, vão participar dessa novamente sem precisar pagar nada, que é a forma de eu trabalhar, né? Então, assim, é, não adianta eu querer me empenhar ao máximo para ensinar se vocês também não se abrirem à oportunidade de ser ajudados, beleza, galera? Então, estou aqui disponível para pegar literalmente pela mão, para fazer cada um sair do processo atual e chegar onde quer. Mas eu preciso que vocês se autoajudem, ou seja, ouvindo o que eu vou falar, replicando literalmente 100% daquilo que eu ensinar. Porque se não fizer, você não vai sair do estado atual que você se encontra. E aí vai ser só mais uma mentoria que você vai fazer. Digo isso sem medo de errar. Tem vários e vários alunos aí que seguem à risca aquilo que eu falo e evoluem. Infelizmente, também tem alunos que não seguem 100%, ou porque o processo de aprendizado é um pouco diferente. Cada um tem o seu processo ali dentro daquilo que consegue enxergar. Uns conseguem evoluir de uma forma mais rápida, outros conseguem ir mais devagar, mas juntos todos nós vamos chegar no mesmo lugar, beleza? E estou aqui para ajudar da melhor forma possível. Então, primeiro de tudo, lembrar sempre que disciplina é igual ao sucesso em qualquer área da sua vida. É a disciplina que vai libertar, vamos dizer assim, que vai te dar passagem para tudo aquilo que você quer alcançar, independente da área. E o meu bordão, como eu sempre falo, é sobre fazer a mesma coisa todos os dias. Por quê, galera? Porque o hábito de replicar a mesma coisa todos os dias te gera disciplina e a disciplina transforma a sua vida. Seus sonhos merecem a sua disciplina, beleza? Então, vamos dar início aí e falar um pouco sobre a psicologia do trader, né? A questão do mindset. Pilares do trader. Se um desses pilares falhar dentro do mercado financeiro, nada vai funcionar. Então, as regras de um sistema de negociação, ou seja, de um operacional, ela define como que você vai interagir com o mercado. Então, assim, pode às vezes parecer um pequeno detalhe, mas é a principal definição para uma tomada de decisão assertiva, porque a gente tem que ter assertividade no mercado para que a gente colha frutos da consistência. Ou seja, saber o que a gente está fazendo, não operar de forma aleatória, ser técnico, porém ter consciência de o porquê eu estou comprando e o porquê eu estou vendendo. E assim a gente vai conseguir obter sucesso no mercado financeiro. Muitos traders entram no mercado sem regras, sem filtro para operação, e nesse sentido a grande maioria não tem resultado e se frustra. E acabam muitos desistindo, muitos colocam culpa às vezes no mentor, muitos colocam culpa em outra pessoa, mas não enxerga que às vezes o próprio erro está dentro de você. Seja, vou dar um pequeno exemplo, seja em uma mania de, toda vez que eu entro no mercado, mini índice, de 9 às 10 eu tomo stop. Qual é o problema, galera? Para de operar de 9 às 10 e opera o índice só depois da abertura do à vista, porque é o horário que o ativo é técnico. Ele vai precificar a questão das ações. No meu início, só para um exemplo, eu tomava muito stop operando à tarde. Eu fechava dias e dias positivos pela manhã e no dia que eu operava à tarde, eu devolvia. O que eu fiz para sanar o problema? Parei de operar à tarde. Acabou. Hoje eu sofro com isso? Não mais. Porque a gente chega em um nível onde que se transforma de forma automática, devido aos hábitos que a gente adotou. Porque a gente, às vezes, age de forma inconsciente de frente ao mercado. Seja enxergando a operação onde não tem, chega clicando
Ah, surgiu um candle de compra ou de venda, falaram que é candle de ignição, vou comprar, vou vender. Não é assim, galera. Vocês têm que ter a curiosidade de entender o porquê daquele movimento se formar no gráfico. Por que que o preço parou aqui e subiu? Por que que o preço parou aqui e caiu? Por que que ele fez esse pivô e não deu continuidade? Então eu era assim no início e eu fui atrás desses porquês e hoje eu consegui desenvolver e montar o meu operacional, que é a leitura de preço. É simplesmente você compreender cada vela que se forma dentro do gráfico, só que com qualificação técnica dentro das regiões corretas. E aí é onde você sabe o porquê você vai comprar e o porquê você vai vender. Isso é 100%? Não, mercado não é 100%. Vamos tomar stop? Vamos, mas a assertividade no longo prazo ela é maior do que as percas, beleza? Então, depois de aprender as habilidades do sistema operacional, você precisa combinar isso com mentalidade construída para o sucesso, ou seja, o sucesso das negociações é um conjunto de 3 pilares. A técnica, né, que é o operacional, eu costumo dizer que qualquer pessoa tem a capacidade de compreender e aplicar o operacional. Por quê, galera? É algo replicável. É simplesmente pegar mastigado, quem é aluno antigo aí não vai me deixar mentir, pegar mastigado o operacional e falar, galera, como que eu marco região? É isso, isso e isso, são 3 pontos. Você só vai entrar se o mercado estiver ali. Acabou. Aonde que é uma entrada por antecipação? É isso, isso e isso. Você só vai pegar e entrar se fizer isso. Então, é replicável para qualquer pessoa. Só que não adianta você ter técnica, você saber o que está fazendo, mas você não ter um gerenciamento de risco adequado. Ou seja, você não respeitar a sua realidade. Vamos colocar um exemplo, a maioria, né, da galera. A maioria entra no mercado com R$ 1.000 para operar. Muitos não sabem o que estão fazendo, vai lá no mini índice, como a alavancagem permite, e me coloca 10 contratos. É super alavancado, galera. Então, assim, é errado. Você tem que respeitar a sua realidade. É possível fazer dinheiro com pouco capital e operando alavancado? É possível, mas na maioria das vezes, um respiro do mercado, a corretora te estopa porque a tua margem não aguenta. Então, se existe um gerenciamento, você tem que respeitar o processo e escalonar aos poucos, ter meritocracia durante o processo. Se você está tendo consistência, você tem capital adequado, você está com a mentalidade alinhada, você pode sim aumentar a sua mão de acordo com o que o seu capital aguenta. Então, técnica, gerenciamento e a parte emocional. Se você não tiver uma parte emocional bem alinhada para tudo aquilo que você está fazendo dentro do mercado, você não vai conseguir desenvolver no longo prazo. Isso é fato. Por quê? Não adianta. Um exemplo de ter um psicológico alinhado de forma correta é você vem de dias positivos, igual eu dei o meu exemplo lá atrás, no meu início. Eu fechava uma semana positivo, vamos botar um exemplo aí que era o terror, né, da minha fase, era a sexta-feira. Eu fechava segunda, terça, quarta e quinta-feira positivo. Na sexta eu devolvia a semana toda e mais um pouco. Sei que muitos possivelmente já passaram por isso. Então eu não tinha um psicológico adequado para quando eu tomava o stop na sexta, eu entender que o stop, ele é o meu amigo, ele é o fator principal da minha profissão, ele é a realidade que a gente tem, galera. O stop, ele é a realidade. O gain, ele não é a realidade, o lucro financeiro, ele não é, porque o dinheiro ele vai ser consequência do meu trabalho bem feito diante do mercado. É o meu tempo empregado diante daquilo que eu aprendi, alinhado com o meu gerenciamento e com a minha mentalidade em saber aonde eu tenho que entrar. Então, o dinheiro vai ser consequência. E aí, em vez de eu aceitar o prejuízo na sexta, eu queria fechar positivo e eu devolvi a semana inteira e mais um pouco. O que eu fiz para acabar com isso? Fiquei meses sem operar na sexta. A consistência chegou. Só que durante esse período que na sexta-feira eu não operava, entende que todos os dias eu estava fazendo o hábito de fechar positivo? Essa replicação positiva chegou o período que a sexta-feira não era mais o problema. Igual eu dei um exemplo de eu fechava positivo de manhã, que a gente quando está no início, que conhece o mercado, a gente quer operar o dia inteiro, se deixar, né? Quer virar ali o cracudo do mercado. Então eu operava de manhã, ganhava, chegava de tarde eu devolvia. Se de tarde, são raros os dias que o mercado movimenta bem, para que a gente vai operar? Parei de operar à tarde, sanei as minhas percas. Então a parte emocional está ligada
exatamente em estancar perdas. Ah, Alex, eu opero com uma mão grande hoje de 5, 10 contratos, toma stop, me deixa desconfortável. Se te deixa desconfortável, aquela mão não é a sua realidade. O stop financeiro, galera, ele tem que ser algo confortável para você. Parece loucura, mas eu estou perdendo. Sim, é a nossa profissão, a gente está lidando com risco. Mas, por exemplo, se hoje eu aceito, vamos pegar um exemplo, tomei um stop de R$ 500, aquilo ali me machuca, então eu tenho que baixar. Ah, tomei um stop de 200, 150, tá tranquilo na minha realidade? Opa, achei a minha mão ideal até que eu consiga alavancar o meu capital para trabalhar de uma maneira mais confortável. Então, isso que a gente tem que entender no longo prazo. Então, aceite a sua realidade. Lembrando, você não precisa provar nada para ninguém. Sabemos que ninguém apoia a nossa profissão no início. Isso é fato. Feliz daqueles que são casados e têm a esposa que apoia desde o primeiro dia ali, que investe, né? Sabe que se você tem vontade e batalha junto com você para aquilo. Foi o meu caso. Graças a Deus, sempre tive apoio da parte dela desde o início. Mas a gente sabe que a grande maioria, família não apoia. Então, isso daí, vocês, eu sempre digo, lutem por aquilo que vocês acreditam. Todo mundo sabe que é possível, galera. Se uma pessoa conseguiu, qualquer pessoa é capaz de conseguir. Porém, existe a maneira correta de você conseguir chegar lá. Então, tem que aceitar a sua realidade e um passo de cada vez. Eu sempre costumo falar que Deus, independente de religião de cada um, beleza? Deus, na sua magnitude, Deus é supremo, ser perfeito. Ele poderia criar o mundo, galera, em um estralar de dedos. Todo mundo tem consciência disso. Porém, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Quem somos nós, meros mortais, para querer mudar a nossa realidade de um dia para o outro dentro do mercado, cara? Quem somos nós? Então, quando você entender isso, que hoje os R$ 10, os R$ 20, os 30, os 100, os R$ 200 que você ganha é o suficiente para você, mas esse mesmo valor lá na frente, o ganho pouco, lá na frente ele vai se tornar muito no longo prazo. Então, assim, quando eu, Alex, entendi lá atrás a minha realidade e entender que eu já passei por altos e baixos na minha vida, já contei um pouco da minha história ali para quem é aluno dentro da mentoria. Então, uma pessoa, só abrir aqui rapidamente, eu cheguei a uma fase da minha vida ali por meados de 2020, galera, tinha uma vida super confortável, tinha empresa bem estabilizado, só que veio a pandemia e me afundou, e foi a época que eu conheci o mercado. Só que eu, por ter uma vida estabilizada, girava em torno ali, falando financeiramente, eu tirava em média de 30 a 40 mil por mês, é uma vida muito confortável para a maioria da população. E aí eu vim para o mercado, vocês acham que aconteceu? Eu me vi na pandemia com minha empresa quebrando e peguei todos os meus recursos e fui para o mercado para tentar manter a minha vida. Resultado, fui para o fundo do poço. Então, se eu tivesse a humildade naquela época de, primeiro, compreender, eu não teria pagado pela ignorância. E a maioria das pessoas que entram no mercado aprende apanhando. E o apanhar do mercado é perder dinheiro. Então, assim, perdi tudo, menos minha dignidade e minha família. Mas hoje estou aqui, é uma história de superação. Hoje, quando eu lembro, por tudo que eu passei, sou muito grato a Deus, porque decidi entrar no educacional para ajudar as pessoas, porque eu prometi em oração que se eu conseguisse chegar onde eu queria, eu ia poder ajudar da melhor forma possível. E aí, quem conhece meu trabalho sabe que é diferenciado de todo mundo que tem por aí, beleza? Então, aceitar sua realidade é o primeiro passo aí. Começar operando pequeno, seja humilde. Aprendizado, galera. Construa uma estrutura, um padrão operacional, não opere de forma aleatória. O que eu quero trazer para vocês nesse tema? Parte psicológica. Dentro da mentoria tem a mentoria de Mindset, que eu fiz lá no meu início, que foi um divisor de águas. Fiz com o Nelson Lee. Disponibilizo ela para todos os meus alunos sem custo algum. Na época eu paguei caríssimo. Por que eu faço isso, galera? Porque foi eu entender que eu não preciso pegar tudo dentro do mercado. Eu preciso montar aquilo que faz sentido e executar todo santo dia de forma com excelência. Então, o nosso padrão operacional hoje, ele nos traz, é como se fosse a operação alfa, igual fala dentro da mentoria. São as regiões qualificadas, é onde o institucional se posiciona. E eu vou operar a favor deles. Por quê? São eles que movimentam o mercado. Só que de uma forma simples e eficaz, que todo santo dia paga para a gente. E no dia que não paga, a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que está dentro do gerenciamento, beleza? Então, você deve ser capaz
de cumprir o seu planejamento e executar o seu padrão operacional. Você tem que ter a consciência de fazer o que você está proposto a fazer. É você que tem que dominar a sua mente e não ela te dominar, gerando aqueles gatilhos inconscientes de padrões operacionais antigos que não funcionam. Por quê? Se hoje você procura fazer uma outra mentoria, ver uma esperança no fim do túnel, significa que tudo aquilo que você replicou até hoje não deu certo. Então, assim, óbvio, no mercado não existe certo nem errado, galera. Tem gente que ganha dinheiro com setup, tem gente que ganha dinheiro com regra de coloração, tem gente que ganha dinheiro operando vários tipos de operacionais, mas procure saber aquilo que é o mais agradável, que funciona para você. Então, cada pessoa vai se adequar a algo. Então, assim, eu estudei de tudo que vocês pensaram nessa vida, que eu já falei ali várias vezes para os meus alunos. Todos esses mentores famosinhos no meu início aí, passei por todos, galera. Passei por todos, como todo mundo. Só que nunca me encaixei, porque nenhum, de fato, me chegou e falou assim, ó, isso aqui acontece por isso, por isso, por isso. Eu sempre fui um cara de tentar entender o porquê daquilo, em tudo que eu faço na minha vida. E no mercado não foi diferente. Então, a questão de destrinchar o preço, saber o que está acontecendo dentro daquele movimento, é o meu operacional hoje, beleza? Então, quanto mais padrões a gente replicar, mais confiança vai nos gerar e menos impacto emocional a gente vai ter. Por quê? Porque a nossa mente vai identificar que a gente sabe que isso no longo prazo é muito assertivo. E essa disciplina de enxergar e fazer a mesma coisa todo santo dia é o que vai te libertar de tudo aquilo que não funcionou até hoje e no longo prazo você vai ter excelência. Então, um bom analista gráfico jamais será um bom trader sem uma mentalidade adequada. Foque em operar bem. Foque em operar bem. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Características do mercado. O mercado financeiro é um fluxo constante de oportunidades. Não criem ilusões de enriquecimento rápido. Respeite o processo. Um passo de cada vez. É o trabalho de formiguinha. Todo dia pega um pouquinho, para lá no longo prazo, lá, quando chegar a época do inverno ali, que as formigas não saem, elas têm o alimento. Então, no mercado é a mesma coisa. Você está gerando seu patrimônio para o futuro. Então, não queira resolver sua vida de um dia para o outro. Cada trade, isso aqui é de suma importância, galera. Cada trade é uma oportunidade única e tem um resultado independente. O que a galera cria por aí? Todo dia eu tenho que pegar 1000 pontos de índice. Para com isso, pelo amor de Deus, você tem que trabalhar um payoff positivo. O que é o payoff positivo? Se meu trade eu tenho um risco de 100 pontos, eu no mínimo tenho que pegar 2 para 1. É isso que vai te fazer ser lucrativo no longo prazo. Só que tendo disciplina, porque no dia que estopar, você tem que respeitar o seu gerenciamento. Então lembrar que cada movimento do mercado, cada dia ele é único. Exemplo dessa sexta-feira do payroll. O índice, galera, era pancada de 800 pontos para baixo, 800 pontos para cima. Deu 4 pernadas desse jeito. Quem cria o viés de querer conduzir a operação, toda entrada que fazia devolvia o movimento. E aí, o que você vai fazer? Então, entender o comportamento gráfico é de suma importância. Eu, Alex, no meu operacional, na sexta-feira, não teve sala devido ao meu problema que eu estava com a voz, né, garganta inflamada, mas eu peguei 3 operações, cada uma delas me pagou no mínimo 400 pontos. Então, em um mercado travado de lateralidade, eu fiz o dia tranquilo. Por quê? Trabalhei 2 regiões do macro, venda na máxima, compra na mínima, contexto de lateralidade. Quem fica esperando o mercado todo dia em tendência, infelizmente, vai se frustrar. Então, entender a característica do ativo e saber que cada dia tem um resultado independente é de suma importância. Óbvio, tem que fechar no mínimo 2 para 1 do seu risco. Senão, a conta não fecha, beleza? O mercado não cede, é você que tem que se adaptar a ele. Foi o que eu acabei de dizer. Se você fica preso a viés de que todo dia o dólar tem que te pagar 30 pontos, todo dia o índice tem que te pagar 1000 pontos, você vai quebrar. Você tem que entender o espaço gráfico. Você que quer viver do mercado, que quer ser um analista com excelência, top, você tem que compreender o ciclo do mercado. É o básico, é o básico. Então, saber o que o mercado pode te proporcionar todos os dias é o que te vai fazer lucrativo, beleza? Nunca sabemos o que vai acontecer à direita do gráfico, apenas trabalhamos com probabilidades. Isso aqui é tudo que eu acabei de falar, ou seja, o dia de amanhã não sabemos.
a gente trabalha com especulação. E a leitura de preço, ela te traz isso. Por quê? A gente opera nas duas pontas. Eu não quero saber se o mercado está em tendência de alta ou em tendência de baixa. Se ele estiver em região qualificada para mim, eu vou comprar. Se ele estiver em região de venda qualificada, eu vou vender. Simples assim. Óbvio. É porque chegou, vamos fazer? Não. A gente vai trabalhar, saber se o mercado tem espaço gráfico saudável. Se tiver todas as confluências possíveis, a gente vai operar. Nesses movimentos aí, galera, desses últimos dias, quantos dias o dólar estava caindo e a galera por aí, todo mundo chamando dólar para compra? E aí, o que a gente estava fazendo na sala? Vendendo dólar, porque o ciclo não estava no fim. No dia que o dólar encerrou o ciclo dele, que eu deixei alertada a compra, na sala, que foi sala gratuita, eu falei, galera, é compra. Eu não vou comprar porque tem notícia. Fiquei de fora de 70 pontos. E tá tudo bem, galera, e tá tudo bem. Eu tenho que saber que não é um dia que vai resolver a minha vida. Mas a análise estava correta, foi alertado e o trade estava lá. Quem pegou se deu bem, beleza? Então, isso que a gente tem que lembrar. A gente trabalha com probabilidades. Independente do mercado estar numa venda ou numa compra, a gente vai saber reagir ao preço. E aí, óbvio, tem alguns detalhes para saber, né? Quando a gente pode vender uma continuidade de uma tendência mesmo esticada, quando a gente pode comprar uma continuidade de tendência esticada, e isso aí são conceitos da análise técnica que, infelizmente, muitos mentores não ensinam por aí, beleza? São coisas simples que a gente se observa no preço, mas muita gente não ensina por aí. O mercado sempre está certo, não se apegue a uma expectativa ou viés, seja dinâmico, seja dinâmico. O mercado não é engessado, não existe setup milagroso. Então, lembrar, setup pode até funcionar? Pode, mas no longo prazo não se paga, beleza? Por isso que eu gosto de trabalhar de uma forma discricionária, entender o comportamento do preço, porque eu não vou ficar preso a viés, sem problema nenhum. As fases do trader, sistemas de crenças limitantes. Eu sei que a maioria aqui, muita gente vai se encaixar em algo. A primeira de todas é o encanto, né, galera? Quando a gente conhece o mercado, pouco tempo a gente vê as operações vencedoras, por incrível que pareça, todo mundo que começa no mercado começa ganhando. Isso aí é horrível, porque a gente já cria uma expectativa muito grande, e ali a gente não tem medo, a gente não tem receio, a gente não tem técnica, e acaba achando o nosso choque de realidade, né? A gente vê que tem um problema, reconhece que o mercado não é tão fácil como a gente achava, e geralmente essa fase vem depois de uma grande perca, é onde a gente literalmente aprende com a ignorância. E aí, depois de bastante apanhar, vem a fase do 0 a 0. Fase onde a gente ganha, porém a gente comete erros. Ainda não temos confiança naquilo que a gente faz, por falta de refino a gente entrega lucro e acaba fechando no 0 a 0. O inferno do trader é a fase pior, porém é a fase que está assim, ó, um passo de mudar a realidade da sua vida. Por quê? Você já tem operacional definido, você sabe o que você faz, você tem sequência de dias positivos, mais um dia de loss você devolve tudo e mais um pouco para o mercado, que é o exemplo que eu falei para vocês. Só que quando você chega nessa fase, na minha visão, é a fase mais simples de resolver, porém a mais difícil, porque isso é interior, galera, é com você. É a fase onde você tem que saber que o erro é seu, que você tem que respeitar o que você está fazendo de errado. E é simplesmente tirar o mal pela raiz, é cortar aquilo que está fazendo você sangrar, que está fazendo você perder. E aí é onde entra a parte psicológica, né? Então, chega a tão sonhada fase da consistência. Aqui o trader aceita as percas, ele entende que um dia não pode deteriorar o resultado de um mês, e nessa fase o trader ganha e perde, mas de forma controlada, profissional e muito gerenciada. Então a pergunta a se fazer é: em que fase eu estou na minha busca para se tornar um trader profissional? Só você sabe o que você precisa mudar, ou seja, o autoconhecimento, entender quem você é dentro do mercado, aceitar a sua realidade, e é o que vai transformar e vai possibilitar você chegar a lugares que você jamais imaginou, e foi isso que aconteceu comigo, identificando 5 pontos. Primeiro de tudo, não terceirize os seus erros. Você é o único responsável por tudo aquilo que você faz dentro do mercado. Quem vai estar clicando é você, beleza? Então, 2, se comporte como um profissional. Galera, é uma profissão como qualquer outra.
temos que ter responsabilidade. Nosso maior erro é o imediatismo, é a ganância. Trazendo para a minha realidade, eu sou formado, sou pós-graduado. Fiquei 4 anos na faculdade de administração, mais 2 anos fazendo pós-graduação de RH, e eu não tive que esperar 6 anos da minha vida para se formar. Por que a gente quer chegar no mercado e achar que em 1 mês a gente vai mudar a nossa realidade? Não é assim, galera. Tem que buscar primeiro a técnica, o conhecimento, tudo aquilo que vai te fazer ser profissional na área. E trazendo essa perspectiva para, por exemplo, faculdade, independente da área, para que você seja uma pessoa 100% profissional na área, em uma faculdade, quanto tempo não leva até você arrumar um cargo bom, que vai ser proporcional àquilo que você estudou? Demora anos, galera, anos, às vezes mais de 5, às vezes mais de 10 anos aí, para que você seja um profissional adequado àquela área que você estudou. No mercado é a mesma coisa, beleza? E trabalhe duro, trabalhar duro dentro da sua realidade. Ou seja, suas escolhas hoje determinam o seu amanhã. É respeitar aquilo que você tem como realidade hoje. Se eu tenho R$1.000, eu vou operar o que é compatível com R$1.000. Ah, eu tenho 5.000, eu posso perder os 5.000. Eu vou operar compatível com aqueles 5.000. E cada um tem a sua realidade de forma individual, beleza? E aqui é a maior, vamos dizer assim, não seria uma contradição, mas é aquilo, né? Todo mundo prega que tem virada de chave. Galera, não tem virada de chave. Não existe virada de chave dentro do mercado. Existe o hábito feito todos os dias. É literalmente, você vai em sua casa, olha para o espelho e veja quem é o maior responsável, quem é o maior vilão no mercado financeiro. É você mesmo, galera. É você mesmo. Por quê? São as suas atitudes sentado na cadeira na hora de clicar que faz você perder. Às vezes, se você perde de forma consciente, sabendo o que você está fazendo, está tranquilo. Faz parte do processo. Mas quando você entra no giro louco, quando você chega num dia de fúria, quem é o responsável por aquilo? É você. E eu sei que, infelizmente, muitas vezes a gente só para depois que a gente vê que a corretora estopou. Porque isso é algo inconsciente que está dentro da gente. Não é, como é que se diz? A gente, quando menos espera, a gente já executou. Isso aí é natural. Por quê? A gente criou esse viés, achando que em todo lugar tem operação. Mas não é assim. Tem como mudar esse processo, só que fazendo da maneira correta. Então, assim, óbvio, isso leva mais para o lado emocional. É onde pesa muito a parte psicológica. Por quê? É muito difícil você conseguir respeitar você mesmo. Eu vou sentar aqui e vou operar somente se fizer isso. Eu sei que é difícil, mas se você não fizer isso, cara, você não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, beleza? E é sobre fazer a mesma coisa todos os dias. Disciplina. Vamos lá. Então você não pode ser um trader ganancioso que desafia o mercado, que compra e vende no calor do momento, que transforma o mercado em um jogo de apostas. Seja um trader que tenha embasamento técnico, ou seja, saiba o que está fazendo, aguardar a melhor oportunidade, paciência. Galera, a gente não precisa de operar tudo, a gente só precisa de um trade bem feito por dia com um payoff positivo, acabou. É uma operação por dia. Hoje eu tenho um costume, quem está na sala ali sabe, a maioria dos dias a gente às vezes faz no máximo 2 operações, no máximo. No dia que a gente clica 3, 4 vezes, eu já fico incomodado. E eu falo para a galera o que, galera? Melhor a gente parar por hoje. Porque se o mercado não está respeitando, é melhor a gente entender aquilo e se preservar. Amanhã é outro dia. E o que acontece no outro dia? A gente amassa o mercado de novo. Então é todo dia fazendo a mesma coisa, beleza? Só que, claro, você tem que saber que todo dia o mercado não tem obrigação nenhuma de te pagar. Mas no dia que você tem uma análise definida, ele não cumpre, opa! Se eu tenho um trade estruturado, o mercado não cumpriu, já liga a chavinha de alerta. Opa, o mercado não respeitou. Então tem algo de errado. É melhor eu parar por hoje dessa forma? Ou eu ainda posso executar mais uma operação? Então, assim, aquilo que eu falo para os meus alunos, cara, as regiões qualificadas que eu ensino é coisa de maluco. Coisa de maluco, vocês não vão ver por aí. Só que é algo tão simples dentro do gráfico que muita gente não ensina, cara. É coisa básica de mercado. Só que por que eu falo que são regiões top? Porque se chegar lá, o mercado tem que pagar. Vai ter dia que vai estopar? Vai. E paciência. No dia que estopar, a gente fica sem fazer nada ou encerra no gerenciamento. Ou seja, num dia de super tendência, não tem operacional no mundo que vai respeitar você operar contra a tendência.
As regiões vão respeitar? Não. Fibonacci vai respeitar? Não. Se eu não estou a favor da tendência, o que, é que eu vou fazer? Eu vou ficar de fora e está tudo bem. E está tudo bem. Então é sobre isso. A gente precisa de uma oportunidade bem feita somente no dia para poder sair positivo. Entende que precisa somente da operação, como eu falei, né? Bem feita no dia. O trader profissional, ele entende que o mercado tem todos os dias e um dia de perca não afeta a performance do longo prazo. É melhor perder a oportunidade do que perder dinheiro. Isso aqui eu falo todo santo dia. Ah, Alex, não consegui entrar no trade, tá no meio do movimento, você vai e clica. Parece que o mercado sabe. Quando você entra no meio do movimento, o que o mercado faz? Te estopa. Por quê? O stop técnico não é onde você colocou. Só que você também não vai aceitar um stop grande. Um stop maior do que aquilo que cabe na sua realidade. E aí ele te estopa, você tenta pegar de novo, ele te estopa e você não entende o porquê. Parece até assim, que tá tudo contra a gente, né? Mas, cara, é a realidade. Perdeu o trade, acabou, deixa chegar em outra região qualificada e você executa. Quantas vezes na sala eu tô aguardando e tem aluno meu que já tá com o dia feito. A Cris tá aí, não vai me deixar mentir. Eu tô esperando, por quê? Estava em região, eu não me senti confortável de executar, porque para mim o espaço gráfico era curto, mas para a realidade da Cris, um exemplo, 10 pontos para ela, hoje é suficiente. Então o que ela faz? Deu a oportunidade, ela entra e faz a metinha dela e acabou. Então assim, é entender aquilo que é confortável para você e fazer, e saber o que está fazendo, beleza? Então, perfil, nenhum ser humano é 100% igual. Você precisa montar o seu trade system de acordo com o seu perfil e sua realidade financeira e emocional. A importância de auto se conhecer para que você possa caminhar de acordo com o que você acredita. Em questão do perfil, trade system, eu vou chegar ali e falar, galera, isso aqui é o mapa. Você só tem que seguir. Só que, óbvio, dentro do dia a dia, no feeling de mercado, você vai adaptar o que é necessário para você. Ah, Alex, mas todo dia você pega 30, 40 pontos de dólar. Todo dia você pega 600, 800 pontos de índice. Mas se a sua realidade de hoje é de um contrato, você não vai executar isso. Então você não pode criar viés, você tem que focar no seu mundo e não desviar os seus olhos para o lado. Porque quando você desvia e olha a grama do vizinho, é a pior coisa que você faz na sua vida. Quando você fica olhando o resultado financeiro dos outros, é a pior coisa que você faz na sua vida. Foque no seu processo que vai dar certo, mas dentro da sua realidade. Então, assim, eu vou chegar ali e vou entregar na mão de vocês um arsenal de guerra, um mapa bem detalhado sobre o que é para fazer todo santo dia. Só que se você não executar, não vai adiantar nada, cara. Não vai adiantar nada. Então, assim, tem que fazer exatamente da forma que eu falar. E detalhe, não tem pergunta boba, não existe pergunta besta. Todo tipo de pergunta, ela é saudável. Então, não tenham receio de me perguntar qualquer tipo de dúvida dentro da mentoria. Pode ser, Alex, como é que coloca uma linha dentro do Profit, uma resistência? Pode perguntar. Não fiquem com medo ou com receio de tirar dúvidas, beleza? Porque as dúvidas é o que vai te libertar no longo prazo para você poder executar com excelência. E é por isso que eu sempre faço revisão de mercado desde quando eu entrei no educacional. Desde a minha primeira turma, essa turma de agora é a terceira turma que eu faço. Então, assim, sempre temos revisões de 15 em 15 dias. Por que eu faço isso? Porque o hábito de fazer a mesma coisa todo santo dia é o que traz excelência no longo prazo, beleza? Então, quanto mais você visualiza, mais você gera tempo de tela. Muita gente se engana achando que tempo de tela é estar na frente do mercado todo dia. Galera, tempo de tela é você estudar o que funciona. É puxar o gráfico para trás e pegar tudo aquilo que eu estou falando e validar você mesmo com o seu olho. Então, você visualizar, a sua mente memoriza. E ela memorizando, quando você vê acontecendo no gráfico, vai trazer conforto. Quantas e quantas vezes a gente está ali, eu recebo mensagem de aluno, de operação que a gente fez, que é a mesma foto que tem lá dentro da apostila da mentoria. Parece que eu peguei e desenhei assim, ó, que o mercado fez hoje. Quantas e quantas vezes a gente está na sala, galera, eu faço o desenho e o mercado vai lá e faz a mesma coisa. Quantas e quantas vezes eu faço isso? Mas por quê? O hábito de tanto eu enxergar aquilo acontecer.
e eu só executo se o mercado fizer o desenho que eu fiz. Porque se não fizer, eu sei que não vai pagar. Então eu fico de fora da operação. Porque eu sempre estou a favor daquilo que é mais técnico possível. Daquilo que é o refino. É o que é mais viável, que eu sei que vai me trazer retorno financeiro. Beleza? Então respeitar todas as regras do operacional vai ser o que vai mudar para vocês daqui para frente. A disciplina, ela é a passagem para o sucesso. Então vamos entrar aqui num ponto de reflexão, beleza? Sobre realidade, disciplina e o tempo. Então, novamente, hábitos é igual a disciplina. O poder da mente, né? Vamos lá. A realidade mais a persistência. Principais fatores para mudar a sua vida. Dica importante: compreender e aceitar a sua realidade no day trade é um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Lembrando, o mercado não é engessado, o ciclo muda. Eu que sou de mais tempo aí para trás, galera, quando eu entrei no mercado, não tinha um dia sequer que o dólar pagava menos de 40 pontos. O dia mais ruim que ele tinha era de 30 a 40 pontos. Por quê? O ciclo do mercado daquela época era de 50, 100 pontos por dia. O mini índice, o dia ruim, o dia horrível que ele tinha era 1.500 pontos, porque era o ciclo do mercado. O índice andava todo santo dia 3.000 pontos, 2.500. Então entende que se a gente não se adaptar, a gente vai quebrar? Se eu ficar esperando todo santo dia o índice me pagar aquele ciclo lá de 2020, 2021, eu vou me quebrar? O trade vai acionar, vai voltar e vai me estopar? Então assim, é você se adaptar. O mercado, ele tem todo santo dia. A gente tem que ter obrigação de entender o comportamento dele, beleza? Manter-se informado, disciplinado e emocionalmente equilibrado. São os elementos fundamentais para o sucesso. Entenda a sua realidade, saiba aonde você quer chegar. Saiba aonde você quer chegar. Se você não sabe, qualquer lugar vai servir. Você vai continuar pulando de galho em galho, de mentoria em mentoria, de sala educacional em sala educacional, galera. Então, assim, dê um basta. Estabeleça as metas e faça exatamente o que tem que ser feito. Se não for para fazer, você vai perder o seu tempo. Eu sou bem transparente. Você vai jogar dinheiro fora, beleza? Então, assim, se você cumprir tudo aquilo que eu te falar, cara, não tem erro. Além de ter o operacional todo na sua mão, que funciona, você ainda tem o meu acompanhamento. Assim, eu falo vitalício, mas é óbvio. Vai chegar uma época, quando tiver mais velho aí, eu não vou querer saber de mentoria, galera. Então, por isso que eu tô formando vocês, para que vocês fiquem independentes, beleza? Então, assim, por que eu me dedico tanto em questão de educacional? Porque não é só chegar aqui e despejar conteúdo na cabeça de ninguém. Por que no início eu não entendia nada? A galera abria ali, eu fazia mentoria uma semana, despejava um monte de conteúdo que eu nunca nem tinha visto. Como é que o cara vai aprender? Não aprende, galera, não aprende. Você vai aprender se você tiver alguém do seu lado te auxiliando, te ensinando por que aquilo ali aconteceu. Ah, eu tô com uma dúvida, eu vou tirar. Então, terminar a mentoria, revisão, não faltem. Ah, faltou a revisão? Vai para a plataforma, tá lá disponível para assistir quantas vezes você quiser. Então, assim, Alex, não consegui me dedicar esse mês. Galera, próxima mentoria que eu for fazer, vamos supor, vou fazer uma mentoria em agosto novamente. Você já está matriculado, você já pagou a sua inscrição uma vez, você vai fazer quantas vezes você quiser. Ou seja, você só não vai estudar se você literalmente não quiser estudar e não quiser ser ajudado. Então, meus alunos lá do ano passado, da primeira turma de julho, tá aqui para assistir. Meus alunos da turma de janeiro, tá aqui. Meus alunos do individual, tá aqui. A galera que está iniciando hoje, se eu for fazer uma turma nesse ano ainda, mais uma vez, vai estar matriculado. Então, assim, vocês só não vão aprender se não quiser. E fora isso, tem ali, né, o nosso grupo que todo santo dia a gente troca informação. Eu posto algumas coisas, tem os fechamentos de mercado que a gente faz, tem um panorama semanal, tem as revisões. Então, assim, entende que conhecimento tem à vontade para que vocês possam evoluir? Então, basta vocês também se ajudarem a poder ser ajudado, né? Então, lembrar a sua motivação, a causa de o porquê você está aqui. E ação, executar, fazer o que tem que ser feito sem negociar, galera. Sem negociar. Lembrar que a sua atitude hoje vai refletir o seu eu daqui 6 meses. Então, assim, é melhor você pagar o preço hoje, daqui 6 meses você já tem uma mudança de vida, do que daqui 6 meses você está na mesma, porque o tempo não para. A vida vai passar de qualquer forma. Agora você tem que decidir se você vai se manter
no lugar que você está, ou se você quer evoluir junto com quem está crescendo. E assim, por que, que eu falo ali? Para não medir esforços em questão de me mandar mensagem, tirar dúvida no privado, tirar dúvida durante a aula. Por quê? Porque quem tira dúvida vai evoluir, vai evoluir. Tem um exemplo da Cris aí, eu vou abrir uma oportunidade para ela falar. Toda mentoria eu gosto de utilizar o exemplo de algum aluno que está tendo evolução. Então, na passada eu utilizei o Alan, já teve a Thay, tem a Cris aí que eu pedi para ela se ela poderia falar, porque serve de incentivo para quem está no processo. Então, assim, a Cris me enchia o saco todo santo dia, mesmo sem ser aluna, só na sala educacional. Ela tá aí, ela não vai me deixar mentir. Então, cara, essas dúvidas, ela foi ajustando, 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 chegou na mentoria, já estava ali com excelência. Hoje ela está colhendo os frutos, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, nunca desistir, galera. Se tudo fosse fácil, qualquer um iria conseguir. E aí, trazendo para a parte da disciplina, a reflexão, lembrar que o estudo, ele é a porta para o sucesso. Mas a disciplina é a chave. Se não tiver disciplina, você vai estudar e vai quebrar a cabeça. Se você não for disciplinado, você não vai abrir a porta que você almeja nunca. Então, os hábitos, todos os dias, vão gerar disciplina. Conceito é a capacidade de manter o foco, perseverança e controle sobre ações e comportamentos para alcançar objetivos específicos. Então, é uma habilidade fundamental, tanto na vida pessoal quanto profissional, em qualquer área, permitindo que as pessoas realizem suas metas, sonhos de maneiras consistentes e organizadas. Ou seja, sofra com a dor da disciplina ou sofra com a dor do arrependimento, com a ignorância, com o dia de fúria. Beleza? Como criar disciplina? Tudo que é feito repetidamente gera hábitos. Hábitos gera disciplina, disciplina gera constância. Quando você menos esperar, você está colhendo os frutos. É sobre fazer a mesma coisa todo santo dia. Só depende de você. E esse momento de reflexão, eu vou abrir para a Cris falar um pouco aí. Hoje faz exatamente, vai para o 7º mês que ela está comigo. Ela é da turma de janeiro, mas ela estava ali na sala educacional comigo desde novembro. Então, quero que ela fale um pouco aí sobre tudo que ela viveu de novembro, sala educacional, e depois que entrou na mentoria, esse acompanhamento aí, e sobre esse processo que ela está tendo, que é absurdo, absurdo, galera. Pode falar, Cris. Ah, agora sim, tá travado o microfone. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, Alex, fala um pouquinho aqui, né, da minha trajetória. Eu até busquei aqui no gráfico hoje para ver o valor, passar certinho, né? Eu comecei no mercado, em 2023, outubro de 2023. E aí foi, finalzinho de 2023, 2024, o ano inteiro. Fui conhecer ali o Alex em novembro. Em novembro, que eu tava no Instagram da Vitória, que é a gestora da conta da Genial. E aí eu vi ela postando lá, né, sobre o Alex, colocando sobre a sala. E assim, do mês, aliás, de outubro de 2023 até novembro, eu não tive um dia, aliás, um mês positivo, não fechei um mês positivo. Eu buscava ali pouquinho, mas mesmo um pouquinho não dava certo, porque um dia eu até ganhava, mas perdia os outros 4 dias da semana, né? Então já estava bem quando eu conheci o Alex bem sangrando, bem negativo. Eu puxei o valor aqui também, ó. Eu não gosto de falar de valores, mas vou falar só o valor da perca, para vocês terem uma ideia. Deu 15.460 o valor da perca até conhecer o Alex. Então, quando eu conheci ali, a Vitória falando, eu sentei com meu esposo e falei, será que eu tento mais uma vez ou desisto de vez? Porque eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? Já tinha feito empréstimo, já tinha colocado todo o dinheiro possível e a minha realidade financeira não permitia perder mais nada. E aí eu fiquei, tento, não tento, será que é só mais um curso, mais uma mentoria, mais um que vai vender um curso, e fiquei muito receiosa. Mesmo assim, eu falei, vou tentar pelo menos entrar na sala para ver como é que é, né? E ali eu entrei na sala, o primeiro mês foi em novembro, e no mesmo mês eu fechei a mentoria, porque eu vi na sala, eu já vi que ele era diferenciado. Sempre falo, quem me procura no particular não é puxando sardinha, não.
mas foi diferenciado para mim, porque o jeito que ele explicava ali na sala, o jeito de falar, aí eu falei, vou fazer a mentoria. E ali eu não tinha nem dinheiro da mentoria, mas e o que eu fiz, graças a Deus, é igual o Alex falou, quem tem o privilégio do esposo ou a esposa apoiar é muito bom, porque eu conversei com meu esposo e a gente abriu mão até do Natal. Ele falou, olha, vamos pegar então ali o abono, que é o que tem no momento, não tem mais nada, paga a mentoria e falei, beleza, então vamos. Aí eu peguei, paguei com o valor do abono e ali eu olhei para mim no espelho e falei, ó, é agora ou é agora, não tem mais para onde voltar atrás, eu tenho que fazer jus a essa mentoria agora, então bora para frente. E foi o que eu fiz. Aí eu comecei a fazer a mentoria com o Alex, eu fazia a mentoria ao vivo à noite, igual vocês estão fazendo aqui agora. Aí no dia seguinte, no caso, amanhã eu faria 6 horas da manhã, eu revia a aula. Aí eu ia para a sala educacional. Depois do almoço eu revia a mesma aula. À noite eu ia para outra aula ao vivo e assim foi. A mentoria toda, revendo até hoje. Eu sempre estou pegando uma aula e estou revendo. Aí eu chamei o Alex no particular, né? Pedi para ele ali me ajudar com o gerenciamento. E ele me ajudou. Eu segui a risco o gerenciamento e graças a Deus tá dando muito bom. Comecei com um contrato, um contratinho. Agora esse mês vou para 4 contrato. Mas foi um contratinho seguindo a risca, tudo que o Alex falou. E interessante que eu até falei para o Alex esses dias, eu tive que fazer uma limpeza na minha mente do que eu achei que eu sabia, né? Eu achei que eu sabia uma coisa, mas se já perdeu ali tanto é porque eu não sabia nada. Então eu falei, eu tenho que limpar, eu fiz uma limpeza, tirei tudo que eu achei que eu sabia, limpei gráfico, aquele monte de coisa que eu tinha, todo indicador que alguém vendia eu comprava. Então, eu limpei tudo, tirei tudo e fiz uma lavagem cerebral aqui. Eu falei, não, esquece tudo. Nada funcionou até agora. Então, eu esqueci tudo. E aí eu vim para a mentoria, fazendo tudo só o que é falado. Nada fora da mentoria. Seguindo a risca o gerenciamento e buscando aí 10 pontinhos todo dia. A meta era 10 pontinhos. 10 pontinhos, 10 pontinhos. Hoje, de vez em quando, ainda estou abusada, passo dos 10 pontinhos. Mas a meta era 10 pontinhos. Pode falar, Alex. Usada de 50 pontos agora, né? É, essa abusadinha de 50 pontos. Mas assim, os 10 pontos garantidos, né? Não joga não coloca em risco os 10 pontinhos, não. E Aí, é isso, gente. Foi seguindo a risca, sem sair da mentoria. Deu muito bom até agora. No primeiro mês, ó, o primeiro mês eu marquei aqui. Primeiro mês foi 2.000, no outro mês foi mais 2.000, no outro 3, no outro 4, mas não vou entrar em valor, né? Só para vocês verem que seguindo a risca ali, funciona. Funcionou para mim. Depois de um ano de perca, eu consegui sorrir e já tô ali 6 meses no positivo, então funcionou muito para mim seguindo a risca, a risca, a risca, sem sair. e aí o detalhe principal, Cris, em 6 meses, quantos dias você fechou negativo? 4 dias. Até agora, 4 dias. Pra vocês verem. Dentro desse percentual, em 6 meses, você já não encurtou um ano de perca há muito tempo? Ah, já. Já sim. Era que Tranquilo. Só que assim, o que que eu quero trazer da questão? A disciplina ao extremo. O que que a Cris falou? Que ela teve que esquecer tudo que ela achou que sabia e executar somente isso. O que que eu quero dizer? Obesidade de conhecimento atrapalha, galera. Obesidade de conhecimento. Então, assim, o operacional ele é simples, ele é gráfico, é preço. Vocês vão aprender a ler o mercado, que é o principal. A gente tem que saber como que o mercado funciona. Indicador é auxiliar. A gente utiliza média? Utiliza, mas tem um determinado ponto de utilizar e uma forma correta de utilizar. Então, assim, infelizmente, o que a maioria ensina por aí é o básico, né? Que os livros de análise técnica mesmo já dizem. Então, a galera ensina muito raso. O que, que seria a leitura de preço, galera? Nada mais, nada menos que o price action. Só que o price action, se você pegar o que, que ele é algo muito básico ali somente do livro. Então, assim, é mais a fundo, é mais discricionário. É entender o que, que significa uma barra de ignição, é entender o que, que significa uma barra que tem um pavio, o que, que o doji significa. Então, é literalmente a essência do preço, é o sentimento dele dentro de determinada região. E isso aí, a gente até brinca na sala, né, que quando surgem certos gatilhos, que eu digo o que, que ele significa, eu até brinco lá, galera, ó, o gráfico tá gritando, me compra, me vende, é só olhar nos nossos filtros, você vai ver assim, ó, já tá gritante na sua cara para entrar. Então, assim, mais óbvio, todos os dias replicando a mesma coisa. E o que a Cris disse também, que ela buscava no início 10 pontos por dia, que era a realidade dela. E hoje, ela garante os 10 pontos com parcial
mas todo dia me manda print pegando 30, 40, 50 pontos de dólar. Então, assim, é possível, mas dentro da sua realidade. Ah, um dia eu quero pegar 50 pontos. Beleza, mas espera quando você tiver com a mão maior, você vai escalar os contratos, fazer parcial dentro das regiões. E para vocês verem, ela opera só dólar. Ela chegou até mim falando que operava índice e não dava conta de pegar 100 pontos por dia. Então eu falei, vamos para o dólar, que o dólar é técnico. Ele é mais caro? É. Mas o índice, se você for parar para pensar o tanto que o ativo é sem vergonha, ele se torna mais caro do que o dólar. Então o dólar, por ser técnico, ele vai te deixar numa sanidade mental muito saudável, diferente do índice. Então, assim, o índice é para quem já está lá na frente, que entende o comportamento do preço mesmo na raiz, que não vai se perder com ele. Caso contrário, é stop atrás de stop, não adianta, beleza? Então, para vocês verem, com 6 meses ela está indo para o quarto contrato de dólar. Mas entende que, mesmo com uma mão curta, se a gente for olhar 4 contratos, é uma mão curta, ela praticamente já diminuiu drasticamente um ano de perca dela, mas fazendo o que tem que ser feito todo santo dia. E obediência, disciplina extrema ao operacional, beleza? E aí vamos entrar aqui agora, galera, na parte do tempo, né? Que o tempo ele é igual ao processo. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. É bíblico, é o que eu falei lá no início. Quem somos nós para querer mudar nossa vida do dia para a noite? Tudo nessa vida é um processo em qualquer área, beleza? Então, o tempo é o processo da vida e o processo da vida são exclusivos para cada pessoa. Não se compare com ninguém. Jamais pule etapas do processo. Realidade financeira. Mais estudo, que é o aprendizado, vai gerar mais hábitos e vai trazer a disciplina no longo prazo. Conceito de tempo é a duração de fatos. É a maneira como contabilizamos momentos, seja em horas, dias, semanas, séculos, né? E, lembrando, galera, o mercado financeiro, ele é o único setor onde vai existir meritocracia, só depende de você. Ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, ele não quer saber se você tem conhecimento, ele não quer saber do seu esforço, nem da sua disciplina. Ele vai te recompensar de acordo com o seu merecimento, mas tem que fazer por onde? Você pode ser iniciante, intermediário, avançado, profissional, não, você pode ser amador, o que for. Mas lembrar sempre que o mercado não é jogo de aposta. Tem que ter consciência sobre o que está fazendo. O mercado não quer saber quem sou eu, quem é você, quem é Cilano, quem é Ciclano ali. Então, não ponha culpa das suas derrotas no mercado. O maior responsável sempre pelo seu sucesso ou pelo fracasso é você mesmo, sou eu mesmo. Então eu que tomo as minhas atitudes diante do mercado. A disciplina é muito mais do que seguir somente as regras, galera. Ela é um guia para ajudar a gente a atingir objetivos que a gente tem, sonhos, e focar no que realmente importa, né? A disciplina ela é uma virtude que, graças a ela, a gente, ser humano, somos capazes de superar vários desafios da nossa vida, e principalmente dizer não a nós mesmos, beleza? O mercado ele está ligado diretamente com o dinheiro, galera, e o dinheiro mexe com o nosso emocional. Então, assim, quantos de nós não sonhamos, de certa forma, chegar num nível ali para a gente acumular dinheiro para proporcionar conforto para a nossa família? Mas você tem que parar para pensar que o dinheiro ele não tem valor nenhum quando a gente compara ele com o que é mais precioso para a gente, que é o nosso tempo. O nosso tempo, muitas vezes, a gente investe com coisas que não vão somar, com pessoas que não vão agregar e não vão trazer nada de bom para a gente. Então, temos que priorizar o nosso tempo, porque é o maior presente, a maior preciosidade que a gente tem na nossa vida. E é o maior presente que você pode dar para alguém. O seu tempo ele é valioso. Então, se nós, às vezes, doamos o nosso tempo para outras pessoas que não agregam, que não auxiliam em nada, por que a gente não pode se dedicar esse tempo exclusivamente para a gente mesmo fazer uma mudança na nossa vida? Então, se a gente parar para pensar assim, ó, às vezes a gente pode até ter uma falsa sensação ali, né? De que, tem tempo para fazer tudo, né? O dia tem 24 horas e eu tento fazer tudo ali, às vezes não sobra. Então a gente tem essa falsa percepção que a gente consegue, que a gente é como se fosse milionário em questão de tempo, mas não é, galera. O tempo, ele da mesma forma, ele é tudo que a gente tem e também é tudo que a gente não tem.
porque o tempo vai acabar. Então comece a cuidar do tempo com mais responsabilidade do que você cuida, por exemplo, do dinheiro. O dinheiro é consequência do trabalho bem feito. O seu tempo, ele é precioso para que você mude a sua vida, a vida da sua família, para que você tenha conforto, saiba onde você quer chegar. Então, um exemplo, quando a gente olha para o relógio, a gente vê os segundos passando. Aí você fala, aquilo ali, beleza, a hora está passando, o tempo está passando. Galera, é sua vida que está indo embora. É sua vida que está passando. Então, quero dizer para vocês que cada um se dedique ao máximo, como eu falei. Estou aqui para ajudar da melhor forma possível, mas eu preciso que vocês doem o tempo de vocês para que eu possa ajudar vocês. Contar comigo sempre e quero desejar boas-vindas para todo mundo que vai fazer parte da comunidade daqui para frente, beleza? Se alguém quiser falar algo aí, eu posso liberar o microfone. Depois, quem puder também mandar no chat o que achou dessa reflexão sobre mentalidade, beleza? Uma nota aí no chat, que vai ajudar também no meu trabalho. E, de certa forma, abrir isso aí para que sirva para alguém que está precisando, né? Então, assim, valorize seu tempo. O tempo, ele é igual à vida. Faça valer a pena cada segundo que você tem. Ou você muda de uma vez, ou tudo vai se repetir novamente, beleza, galera? Se alguém quiser falar algo aí, eu abro a oportunidade, beleza? Mas no mais, a aula era sobre isso daí. Boa noite aí pra geral, pra todo mundo. Mas, Alex, acho que era isso, cara. Eu entrei na sala em dezembro, né? E também acho que eu já. Acho não, né? Eu já vinha desse período machucado. E, cara, aqui na sala eu vi que dá pra mudar. Que não é só a gente vendendo sonho, né? Que a gente. Como você falou aí, os famosinhos do Instagram, a gente vê muita gente que passa em prazo depois que já foi. E aí aquela coisa toda de que sempre o cara tá sempre saindo no positivo e quem tá ali com ele na sala sempre no negativo. E acho que aqui na sala isso daí mudou na minha mente totalmente. E acho que agora é a questão da disciplina, né? De não fazer o que você não vê no gráfico e só fazer aquilo que você tem certeza e se sinta confortável, né? Acho que a chave vira agora. Você sabe que de vez em quando eu sempre tô aí te chamando no PV, perguntando se é isso mesmo, se a entrada foi certa, se não foi. E eu acho que agora é a cereja do bolo que você fala. Acho que era isso. Puxando o gancho aí do Iago. Iago, você se tornou aluno nessa mentoria ali, mas você está comigo na sala desde o ano passado. Eu deixei de te ajudar algum momento, mesmo você não sendo aluno? Não, jamais. Sempre chamei aí, perturbei Você, no particular. você praticamente pegou o feeling da mentoria, só nas dúvidas no privado, falei. Verdade, verdade. Aí você sempre falava, mano, você já pegou o feeling aí, você entrou na mentoria, mas foi muito bom, muito bom. Nunca deixou de me dar uma assistência, nunca deixou de tirar uma dúvida minha mesmo. Eu não tendo fechado a mentoria, só tendo fechado a mentoria agora, praticamente depois de 6 meses, né? Porque eu entrei na sala finalzinho de dezembro e tô fechando a mentoria agora, a gente já tá em maio, né, praticamente, então depois é de 5 meses só, mas não tenho do que reclamar. Não, show, show. Isso aí. Isso aí, Rodrigo falou ali, não precisa ser fácil, precisa ser feito, isso aí mesmo. Fazer o que tem que fazer, independente de qualquer coisa. Então, no mais é isso, galera. Vou dizer assim, abrir para vocês um exemplo, não vou dizer virada de chave, né? O meu tapa na cara para me acordar lá atrás, eu não vou citar nomes, né? Porque é antiético, mas é um famosinho, né? Vamos dizer assim. Eu passei ali, foi a última vez que vamos dizer assim, que de fato eu me acabei, chorei igual criança. E beleza, mandei mensagem, porque até então era meu mentor, né? Vamos dizer assim, e simplesmente leu e não me falou nada. Muitas das vezes a gente precisa de uma palavra de apoio, não passar a mão na cabeça, mas segurar, trazer confiança para a pessoa, segurar na mão. Então, assim, e ajudar em que sentido? Cara, vamos corrigir os erros. Porque assim, galera, todo mundo erra. Eu erro, eu sou ser humano. Quantas vezes na sala eu tô fora de operação e aluno meu tá na operação? Porque eu perdi o feeling da entrada. E tá tudo bem. Só que a gente tem que ser humano ao ponto de se colocar no lugar do próximo. Infelizmente, nosso mercado é muito poluído. Todo mundo sabe disso. Então, assim,
quando a gente se ajuda, todo mundo cresce junto. E aí, por isso de eu me entregar tanto para ajudar as pessoas, porque eu vim machucado e hoje eu faço aquilo que eu queria receber lá atrás, beleza? Então, assim, jamais vou negar ajuda para todo mundo que me perguntar. Óbvio, né? Galera que é da sala, eu não vou dar uma aula do operacional no privado, mas, cara, tá com dúvida nisso, naquilo, tá comigo ali na sala. Alex, tem como eu melhorar nisso? Vê se essa entrada aqui, o que que eu posso melhorar? Acabei entrando atrasado. Cara, tô aqui para ajudar da melhor forma possível, beleza? Então, todos contem comigo, independente de ser aluno ou de estar ali na sala. E para melhorar ainda mais, amanhã eu vou abrir aí a sala de forma gratuita aí de B3 para vocês, beleza? Ali da comunidade também. Ou O Alex, posso só falar uma coisinha? Ih, já falei bastante, né? pode. Não, é só uma dica, que às vezes as pessoas perguntam pra mim ali, não, mas como que você fez pra ir aprendendo tal, fora os estudos? Eu sempre tava imprimindo algumas coisas aqui, que a minha parede parecia decorada de papel. E fora isso, eu ainda comprei aquelas lousas, né, que você escreve e apaga nela, com o canetão. E aí toda aula eu colocava ali alguma coisa, todo dia de manhã eu lia antes de começar o mercado. E aí quando aquilo lia toda a mente eu apagava e colocava outra coisa que ainda não tinha entrado e tem aqui ainda a lousa até hoje. Então é uma dica que pode ajudar também para quem está começando aí. Porque quanto mais a gente visualiza e mais a gente escreve, a gente aprende duas vezes, galera. Então isso aí que vai trazer a excelência, beleza? E óbvio, para muitos minha leitura ela é um pouco complexa, mas é igual fala ali, galera, dentro do operacional ela tá mastigada dentro de um layout que eu falo que são os filtros, que são indicadores que nos ajudam a identificar, só que de uma forma de confirmação. E aí, por exemplo, executar somente a confirmação, beleza, seu stop vai ficar maior? Vai, galera, a gente é realista. Mas você não vai passar calor na operação. Fazendo executar é exatamente o que tem que fazer. O feeling de antecipação, ele é algo que você vai pegar no longo prazo. Existem regras para que você vá executar a antecipação. Mas, se você seguir todas as regras, no dia que elas cantarem todas juntas, você pode entrar de olho fechado que não vai dar stop. Óbvio, o stop tem que ser técnico, conforme eu ensino na mentoria, tudo bonitinho ali, beleza? Então, no mais é isso. Se ninguém não quiser pontuar mais nada aí, agradeço a presença de todos. Pode falar. Ô Alex, deixa eu aproveitar o gancho, né? Só para falar, eu sou meio suspeito, sou sócio do Alex, mas, cara, eu ganhava dinheiro no mercado, mas o Alex sabe que eu tinha um grande problema de querer carregar o trade sempre. Infinito e além. É. E, cara, mesmo fazendo isso, eu segui, conversei com o Alex e o Alex falou, mano, sai no alvo. Hoje eu tô fazendo mais dinheiro do que eu fazia antes. Por quê? Porque eu queria pegar 20 pontos no dólar, o mercado andava 8 pontos, eu travava no zero, não soltava parcial. E claro, muitas vezes pegava os 20 pontos. Mas a quantidade de dinheiro que eu deixava na mesa, por não seguir a metodologia do Alex, era muito maior. Agora, cara, é um para um, faço parcial e vou carregando o restante. Então, cara, sinceramente, é só seguir o que o Alex fala na sala ao vivo e meter a cara nos estudos da mentoria aí que vocês vão se dar muito bem, mano. E assim, isso que o Rafa falou ali, puxando o gancho, muita gente eu sei que não é adepto à parcial de um para um, né, galera? Isso é particular. Por que que eu ensino sobre a parcial de um para um? Porque para mim foi o que deu certo. O que que ela traz? Conforto para nossa mente em saber que a gente não vai dever nada para o mercado. Ah, entrei com 10 contratos, stopzinho de 150 pontos no índice, dá R$ 300 financeiramente. 150 pontos eu largo meia mão. Tô com R$ 150 de gordura. Se ele voltar e me estopar, eu não devo nada, galera. Então eu tenho conforto para deixar o mercado ir até no meu alvo. Óbvio, um alvo realista, conforme eu ensino. Não é entrei e só vou sair se pagar 1.000 pontos, não. Porque cada dia é único, cada estrutura tem um alvo. Então, assim, o um para um, se pegar de mão cheia é melhor? É óbvio, a gente vai estar pegando o movimento todo de mão cheia. Mas eu te digo com toda a convicção, o operacional, 95% das entradas pagam parcial de um para um. Alex, e no dia que não paga um para um, eu fecho no GR, acabou. Duas entradas no meu operacional que não me paga parcial de um para um para livrar o risco, eu cabo meu dia. E acabou. Não é nem metade do GR que eu aceito no dia. Mas eu sou disciplinado ao ponto de saber que foi isso que mudou a minha realidade. E aí tem pessoas que carregam de mão cheia, bato palma, tiro o chapéu. Eu não sou assim. Eu faço o que é confortável para mim, é o que mudou a minha realidade e é o que vem mudando a realidade de quem faz.
isso aí eu digo para vocês. Quem não faz, começa a fazer. Você vai ter tranquilidade para deixar o preço andar. Quantas pessoas aí não entram na operação, o mercado anda 100 pontos e já trava no zero? Com medo do mercado voltar a estopar. Aí parece que o mercado sabe, né? Ele volta lá, te tira no zero e depois paga 500 pontos, 400 pontos. Então você tirar a parcial te traz o conforto. Você só vai dever as taxas, galera. Se te estopar aí as taxas, cara, não vai deixar ninguém mais rico nem mais pobre, né? Então, assim, a parcial de 1 para 1 ela serve nesse intuito, né? Então, é isso, galera. É isso. E vamos lá. Amanhã a gente inicia com conteúdo pesado já. Conteúdo pesado e conto com a presença de todos que estão nessa nova turma, beleza? Agradecer a presença da galera do gratuito aí. E amanhã a gente abre a sala ali para vocês também. Show? Valeu, galera. Show, valeu, Alex, valeu.